Ele escreveu: "Eu não me inscrevi para a paternidade." Mas 3 anos depois, o C e o milionário desabou na neve, porque as 2 meninas que olhavam para ele tinham os seus olhos azuis. Mark Reynolds tinha escrito milhares de cartas na sua vida, contratos, aprovações executivas, demissões, avisos formais, mas nenhuma foi tão cruelmente eficiente como a que enviou naquela manhã de inverno. As palavras surgiram-lhe facilmente, mais frias do que o chão de mármore do seu escritório e mais afiadas do que a caneta que as esculpiu no papel. Ele não releu a carta antes de a deslizar para dentro do envelope. Não hesitou ao entregá-la à sua assistente. Nem sequer pensou na mulher que a desdobraria com dedos trêmulos. Para Mark, era apenas mais uma tarefa concluída, outro inconveniente tratado de forma rápida e limpa. Ele não fazia ideia de quão profundamente essas palavras ecoariam de volta para ele nos anos vindouros. Clara recebeu a carta enquanto estava sentada à pequena mesa da cozinha do seu apartamento modesto. A luz do sol da manhã filtrava-se através das cortinas finas, projetando padrões suaves no chão de linóleo descascado. Ela tinha esperado, rezado por algo diferente. Até mesmo uma recusa entregue com confusão ou medo teria sido mais fácil de aceitar. Mas quando ela abriu o envelope e os seus olhos traçaram as linhas curtas e cortantes, a sua respiração prendeu dolorosamente no peito. "Eu não me inscrevi para a paternidade", tinha ele escrito. Sem saudação, sem explicação, sem humanidade. Apenas aquelas palavras, polidas e finais, separando-a dele tão impiedosamente como se ele tivesse cortado uma corda entre eles. A mão dela moveu-se instintivamente para o estômago, embora ainda não estivesse muito adiantada. Ela mal conseguia sentir nada fisicamente, mas emocionalmente, a presença da vida dentro dela esmagava-a. Ela tinha imaginado contar-lhe pessoalmente. Imaginara o choque no rosto dele a suavizar-se em algo mais quente. Imaginara-o a assumir a responsabilidade, a tentar, pelo menos a tentar, fazer parte de algo maior do que ele próprio. Mas Mark Reynolds não queria maior. Ele queria limpo, preciso, controlado. Ela percebeu então que ele nunca a tinha realmente visto. Não verdadeiramente. Ela tinha sido uma distração agradável na melhor das hipóteses, uma complicação na pior. Clara afundou-se no chão, a carta escorregando dos seus dedos. As lágrimas subiram quentes e imparáveis. Não era apenas o luto pelo relacionamento que ela pensava ter tido. Era o medo esmagador de enfrentar a maternidade sozinha. Ela enterrou o rosto nas mãos, tremendo, incapaz de respirar através do emaranhado de preocupação e humilhação que a estrangulava. O silêncio do apartamento envolveu-a firmemente, como se a troçasse por acreditar que poderia importar para alguém como Mark. Horas passaram antes que ela fosse capaz de se levantar novamente. Ela alisou a carta sobre a mesa, olhando para cada traço sem coração da caneta dele. Algo dentro dela endureceu, não em amargura, mas em determinação. Se ele não queria ter nada a ver com a criança, então não teria nada a ver com nenhum dos dois. Ela não lhe imploraria por apoio, não permitiria que ele reaparecesse mais tarde por culpa. Não criaria o seu bebê na sombra de um homem que os tinha abandonado antes mesmo de a vida deles começar. Ela dobrou a carta mais uma vez, não cuidadosamente, mas com a finalidade abrupta que merecia, e deixou-a cair no lixo. Na manhã seguinte, ela embalou os seus pertences com mãos trêmulas. Deixou para trás as poucas memórias do tempo que passaram juntos. Uma foto emoldurada, um cachecol esquecido que ele uma vez colocou sobre os ombros dela, uma garrafa de vinho meio vazia que planeavam partilhar.
Ela não se permitiu um único olhar para trás enquanto fechava a porta do apartamento. Embarcou num autocarro com a sua mala e o peso crescente dos seus filhos por nascer. E à medida que a cidade se desfocava atrás dela, ela sussurrou uma promessa à vida dentro dela. Eu vou proteger-te, mesmo que tenha de te proteger dele. Ela ainda não sabia para onde ia. Não sabia como se iria arranjar. Tudo o que sabia era que não podia ficar. Não na cidade onde tinha entregue o seu coração a um homem que o tinha esmagado sem pensar duas vezes. Não rodeada por lembranças do futuro em que outrora acreditara. Aquela manhã tornou-se o início silencioso de uma nova vida, moldada não pela rejeição de Mark, mas pela sua determinação em sobreviver e dar aos seus filhos um mundo sem a frieza dele a pairar sobre eles. E à medida que o autocarro a levava cada vez mais longe, Clara pressionou a mão no estômago novamente. Pela primeira vez desde que abrira a carta, sentiu algo além de luto. Não era esperança, ainda não, mas a tênue faísca de força, uma força da qual precisaria mais do que podia imaginar. A nova vida de Clara começou num autocarro que ia para norte, com as janelas congeladas pelo frio de dezembro e os assentos meio vazios. A viagem foi longa e silenciosa, dando-lhe demasiado tempo para pensar, mas também o tempo suficiente para respirar sem sentir que as paredes se estavam a fechar. Ela tinha escolhido a cidade quase ao acaso. Encontrou-a listada numa brochura desbotada deixada na bolsa do assento. Um lugar pequeno no Maine sem nada de notável, exceto que ficava longe de tudo o que ela precisava de escapar. Quando ela saiu do autocarro, horas depois, flocos de neve agarravam-se às suas pestanas e o ar cortante do inverno picava os seus pulmões. Mas pelo menos ninguém a conhecia aqui. Pelo menos ninguém esperava nada dela. A cidade era pacífica de uma forma que ela não tinha percebido que ansiava. Filas de pequenas lojas ladeavam a rua principal com as suas janelas cheias de decorações feitas à mão. Uma pequena padaria enviava o cheiro a canela para o ar, e fios de luzes natalícias estavam drapeados nos postes de iluminação, brilhando suavemente contra a neve que caía. Era o tipo de lugar onde as pessoas acenavam mesmo quando não te conheciam, onde os passos eram o som mais alto na maioria das noites, onde o tempo se movia um pouco mais devagar. Ela encontrou um quarto mobilado por cima da livraria local, uma cama de solteiro, uma mesa instável e um radiador que fazia barulho a cada hora, mas era quente, seguro e dela. Começou a trabalhar em part-time na biblioteca da cidade no espaço de uma semana. O trabalho não pagava muito, mas ela gostava do zumbido silencioso do lugar. Gostava do cheiro a papel velho, do ranger do chão de madeira e da sensação de estar rodeada por histórias muito maiores do que a sua. A bibliotecária, a senhora Thompson, era uma mulher idosa com uma voz gentil e o hábito de oferecer biscoitos caseiros a toda a gente. Ela não fazia perguntas sobre o passado de Clara. Ela simplesmente sorria e dizia: "Estamos contentes por te ter aqui." Foi mais gentileza do que Clara esperava de qualquer pessoa. Mas à medida que as semanas passavam, a sua gravidez tornava-se cada vez mais difícil de esconder. A náusea vinha em ondas, constante e persistente. A tontura deixava-a agarrada às prateleiras até que a sala parasse de girar. Uma tarde, ela quase desmaiou enquanto empilhava livros devolvidos, e a senhora Thompson insistiu gentilmente que ela fizesse uma pausa. Sentaram-se juntas ao balcão da biblioteca e, pela primeira vez, Clara admitiu, não os detalhes, mas a verdade,
Estou à espera de bebê, sussurrou ela, preparando-se para o julgamento. Em vez disso, os olhos da mulher mais velha suavizaram-se. Então não está sozinha, disse ela simplesmente. Não mais. Foi a primeira vez que Clara chorou desde que deixara a cidade. O inverno aprofundou-se e com ele veio a realidade da sua gravidez. Ela compareceu ao seu primeiro check-up na pequena clínica nos limites da cidade. A médica, uma mulher de meia-idade com uma presença calma, guiou a varinha de ultrassom pela barriga de Clara. A sala encheu-se de sons estáticos antes que o monitor ganhasse vida, mostrando o contorno tênue de uma forma minúscula. A respiração de Clara prendeu, mas antes que ela pudesse falar, a médica franziu ligeiramente a testa e ajustou o ecrã. Espere, murmurou ela. Há mais alguma coisa aqui. O pulso de Clara acelerou. A médica sorriu então, calorosa e tranquilizadora. Parabéns, você vai ter gêmeos. A palavra ecoou na mente de Clara. Gêmeos, 2 bebés, 2 vidas, 2 futuros dependendo inteiramente dela. O choque tomou conta dela primeiro, seguido por um medo tão intenso que quase lhe tirou o ar dos pulmões. Mas debaixo de tudo isso, algures bem fundo dentro dela, algo mais se agitou, um tipo de amor instintivo e feroz que ela nunca tinha sentido antes. Ela piscou para o monitor, as lágrimas a desfocar as 2 silhuetas minúsculas. A viagem de autocarro, a carta, a dor, tudo parecia distante de repente, ofuscado pela verdade milagrosa que brilhava no ecrã. Ela pressionou uma mão trêmula no estômago, sussurrando silenciosamente para os pequenos corações que batiam dentro dela. Ela já não estava sozinha. À medida que a gravidez avançava, a vida tornou-se um equilíbrio delicado de exaustão, determinação e esperança silenciosa. Ela comprava roupas de bebê em segunda mão na loja de caridade local, lavava-as tarde da noite e dobrava-as com mãos trêmulas. Fazia caminhadas noturnas pelas ruas nevadas, respirando o ar frio e imaginando como seria a vida assim que os bebés chegassem. Começou a poupar cada dólar que podia, cortando as suas refeições pela metade alguns dias, evitando roupas novas, trabalhando turnos extras na biblioteca sempre que a senhora Thompson permitia. Apesar dos desafios, a cidade lentamente começou a parecer um lar. As pessoas cumprimentavam-na calorosamente. Os vizinhos traziam sopa quente quando o tempo ficava mau. As crianças na biblioteca mostravam-lhe desenhos e perguntavam quando é que as suas pessoas pequeninas chegariam. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo estável sob os seus pés. Mas as noites ainda eram difíceis. A solidão entrava sorrateiramente como vento frio através de fendas na janela. Ela ficava acordada, a olhar para o teto, lutando contra as memórias de Mark. Os seus olhos penetrantes, o seu sorriso confiante, a sua voz a dizer palavras que ela não conseguia esquecer, por mais que tentasse. Eu não me inscrevi para a paternidade. Ela perguntava-se se ele alguma vez pensava nela. Perguntava-se se ele se teria importado, mesmo que um pouco, se as coisas tivessem sido diferentes. Mas ela afastava os pensamentos. Não tinha espaço para ele. A sua vida agora era moldada pelos 2 batimentos cardíacos dentro dela, não pelo homem que os negou. E numa noite particularmente fria, enrolada num cobertor grosso, ela sussurrou para o quarto silencioso: Eu vou conseguir. Eu vou criar-vos. Vou dar-vos a vida que merecem. Ela não sabia então o quão forte teria de se tornar. Não sabia o quão profundamente a maternidade a mudaria. Ela não sabia que, do outro lado do estado, o homem que a rejeitou um dia se arrependeria tão ferozmente que isso o refaria também.
Por agora, tudo o que ela sabia era que a sua nova vida tinha começado, e ela estava determinada a não olhar para trás. Mark Reynolds sempre acreditou que entendia a arquitetura da sua própria vida, os seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus limites. Ele construiu o seu mundo com precisão e controle, moldando cada minuto de cada dia com a eficiência indiferente de alguém que temia o caos mais do que a solidão. Durante anos, essa estrutura serviu o bem. Tornou-o rico, respeitado, intocável. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, o design impecável começou a rachar. O que começou como pequenas fraturas, noites inquietas, distrações inexplicáveis, um certo peso que ele carregava no peito, transformou-se em algo maior, algo que o fez questionar se a vida que ele tinha construído era verdadeiramente aquela que ele queria viver. Ele notou a mudança pela primeira vez cerca de 6 meses depois de enviar a carta a Clara. Não conseguia explicar o que a desencadeou. Talvez tenha sido o silêncio que se seguiu. Um silêncio que ele esperava sentir como libertador, mas que, em vez disso, parecia perturbadoramente vazio. Talvez tenha sido a forma como o seu apartamento parecia mais frio do que o habitual à noite, ou como o barulho da sua chave a bater no balcão de mármore se tornou o único som a recebê-lo quando chegava a casa. Ele tentou ignorar isso, afogando-se em trabalho, reuniões e responsabilidades. Ganhou prêmios, recebeu elogios de investidores e apareceu nas capas de revistas de negócios. No entanto, cada triunfo deixava-o a sentir-se estranhamente vazio, como se os aplausos não fossem para ele, mas para uma versão de si mesmo que ele já não reconhecia. No início, ele atribuiu isso ao estresse. Os C e os carregavam fardos que ninguém mais entendia. Dizia a si mesmo que só precisava de descanso, umas férias breves, outro projeto para acender a excitação novamente. Mas nada funcionava. Quando se sentava na sala de reuniões rodeado de vozes confiantes, os seus pensamentos vagavam imprevisivelmente. Dava por si distraído, desconcentrado, assombrado por flashes de cabelo castanho, riso caloroso, olhos gentis. A presença de Clara permanecia nos cantos da sua memória, um fantasma indesejado que se recusava a partir. Ele não admitia a si mesmo que sentia falta dela. Não admitia que a partida dela parecia algo que lhe tinha sido roubado, uma perda tão aguda que raspava em feridas antigas que ele nem sabia que tinha. Em vez disso, tornou-se irritável e imprevisível. Os seus funcionários notaram o seu pavio a encurtar, a sua paciência a diminuir. Ele dava feedback duro sobre erros menores, depois sentia uma pontada de culpa atípica horas depois. A sua assistente aprendeu a pisar com cuidado, oferecendo café na temperatura perfeita e permanecendo em silêncio a menos que lhe dirigissem a palavra. Até os seus colegas mais próximos sentiram algo a mudar por trás do seu exterior polido. Uma noite, após uma reunião tensa que o deixou invulgarmente abalado, Mark voltou para casa para um apartamento iluminado apenas pelo brilho distante da cidade fora das suas janelas. Ele ficou ali sem acender as luzes, vendo os pequenos faróis a rastejar pelas ruas muito abaixo. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno no próprio espaço destinado a fazê-lo sentir-se poderoso. O silêncio parecia mais pesado do que o habitual, quase sufocante. Quando finalmente se moveu, foi apenas para abrir uma gaveta e tirar o velho chaveiro que Clara lhe comprara uma vez. Uma coisa barata e tonta em forma de farol. Uma pequena piada entre eles, porque ele admitiu uma vez que odiava o oceano. Ele olhou para ele durante muito tempo, traçando a sua tinta lascada com o polegar.
Não pensava na história por trás disso há meses, mas agora a memória regressou nitidamente. Foi o primeiro presente que ela lhe deu, quando a ligação deles ainda era nova e quente e cheia de possibilidades. Lembrou-se do olhar no rosto dela quando lhe o entregou, brincalhão, mas esperançoso, como se tivesse medo que ele não entendesse o gesto. Lembrou-se de a provocar sobre isso, e depois guardá-lo no bolso de qualquer forma, secretamente tocado pela sua atenção. E, de repente, perguntou-se o que teria sido feito dessa doçura, daquela rapariga, daquela oportunidade que ele nunca percebeu que tinha tido até ela desaparecer. Tentou descartar esses pensamentos, mas eles persistiram. Infiltraram-se nos seus sonhos, transformando noites repousantes em noites inquietas, onde o rosto de Clara aparecia apenas para se desfocar e desaparecer antes que ele pudesse alcançá-la. Começou a acordar à meio da noite com a sensação inquietante de que tinha perdido algo importante, algo irreversível. No final do primeiro ano, a negação já não era suficiente. Deu por si a demorar-se nas redes sociais, procurando qualquer traço dela. Nada. Perguntou a conhecidos discretamente se tinham tido notícias dela. Ninguém tinha. A cidade era grande, grande o suficiente para uma pessoa desaparecer completamente sem deixar rasto. Mas o silêncio incomodava-o mais a cada dia. No final do segundo ano, a culpa começou a cristalizar-se. Ele repetia as palavras da sua carta na sua mente, por mais que tentasse silenciá-las. Eu não me inscrevi para a paternidade. A frase parecia prática na altura, uma explicação para limites que ele acreditava precisar. Agora soava cruel, infantil, cobarde. Sem querer, começou a imaginar diferentes versões daquele momento. E se lhe tivesse perguntado do que ela precisava? E se tivesse ouvido? E se tivesse importado? Cada escolha alternativa levava a um futuro que ele não tinha. Ele não sabia por que é que o pensamento dela carregar o seu filho o aterrorizava no início, talvez porque temesse a responsabilidade, talvez porque temesse repetir os erros do seu próprio pai. Mas agora, esse medo transformava-se em outra coisa. Arrependimento, saudade e a penetrante constatação de que tinha rejeitado algo insubstituível. No terceiro ano, evitar a verdade era impossível. Mark dava por si a olhar para uma cadeira vazia na sua cobertura com mais frequência do que gostaria de admitir. Dava por si a parar perto do corredor de roupas de bebê nas lojas de departamento, sentindo-se tolo, mas incapaz de desviar o olhar. Dava por si a imaginar Clara a segurar uma criança, o seu filho. Sozinha, cansada, assustada, determinada. E a imagem destruía-o todas as vezes. Foi durante uma dessas noites, após um sonho particularmente doloroso, que ele tomou a decisão. Sentou-se à sua mesa muito depois da meia-noite, com os dedos entrelaçados, a determinação a endurecer dentro dele com uma clareza que não sentia há anos. Ele ia encontrá-la. Mesmo que demorasse meses, mesmo que custasse tudo o que tinha. Ele não estava à procura de redenção, não tinha a certeza se merecia isso. Não estava à procura de perdão, duvidava que ela algum dia lhe o desse. Ele estava à procura porque a verdade parecia insuportável, porque não saber tinha se tornado um castigo, porque algures lá fora, uma parte dele poderia existir sem ele nunca a ter conhecido. E desta vez, ele não viraria as costas. Foram precisos 3 meses de busca implacável até Mark finalmente encontrar o primeiro fio que não se desfez nas suas mãos.
Nessa altura, já tinha passado por 3 equipas de investigação privada, dezenas de becos sem saída e mais noites sem dormir do que conseguia contar. Os seus dias tornaram-se um ciclo de reuniões aborrecidas onde a sua mente divagava e fins de tarde passados a vasculhar relatórios, moradas e depoimentos vagos de testemunhas. Cada vez que se aproximava, o rasto dissolvia-se. Era como se Clara tivesse previsto a sua busca e apagado deliberadamente todos os vestígios que tinha deixado para trás. Mas numa manhã gelada de janeiro, quando a terceira firma de investigação lhe ligou de volta com uma nota hesitante na voz, sentiu algo agitar-se no fundo do peito, algo perigosamente próximo da esperança. Uma ex-colega de trabalho de Clara tinha-a reconhecido numa foto antiga e mencionado que ela tinha deixado a cidade repentinamente há anos, indo para algum lugar a norte. Era vago, impreciso, mas era mais do que tudo o que ele tinha recebido antes. Mark cancelou as suas reuniões da tarde. Enviou uma mensagem breve à sua assistente, a dizer que estaria incontactável e começou a analisar pessoalmente cada cidade do norte, cada morada, cada registro de contratação num raio de 300 milhas. Nunca tinha trabalhado tão obsessivamente em nada que não envolvesse milhares de milhões de dólares, e o peso dessa verdade não lhe escapou. Clara tinha se tornado a sua prioridade de uma forma que nada mais alguma vez fora. Semanas passaram até surgir outra pista. Uma foto de segurança desfocada de uma mercearia a quilômetros de distância, numa pequena cidade principal. O investigador nem sequer tinha a certeza se era ela, mas Mark soube instantaneamente. Havia algo na inclinação da cabeça dela, na forma cautelosa como segurava o cesto de compras, na curva familiar do seu perfil. Ele olhou para a imagem tempo suficiente para o investigador se mexer desconfortavelmente ao seu lado. Ele não desviou o olhar. Quando finalmente levantou os olhos, a sua voz estava firme. Encontrem a cidade. Encontrem todos os lugares onde ela possa estar a viver. Eu trato do resto. E tratou. Ele não enviou assistentes ou guarda-costas. Conduziu até lá ele mesmo. A viagem demorou horas, a paisagem transformando-se gradualmente à medida que deixava a cidade para trás. Os arranha-céus deram lugar a florestas despidas, as estradas estreitando e serpenteando enquanto a neve começava a cair em flocos mais grossos. Quanto mais conduzia, mais o seu peito apertava com antecipação e medo. Ele tinha ensaiado uma dúzia de cenários, ela a bater-lhe com a porta na cara, ela a recusar-se a falar com ele, ela a ter seguido em frente completamente. Mas nenhum dos seus resultados imaginados aliviou o tumulto dentro dele. Ele não estava preparado para nada daquilo. Chegou à pequena cidade ao anoitecer. As ruas estavam ladeadas por postes de iluminação antigos envoltos em luzes brancas. Crianças puxavam trenós atrás delas, embrulhadas em casacos tão tufados que pareciam bolas de neve ambulantes. O cheiro a fumo de lenha pairava no ar. Tudo parecia gentil, pacífico, intocado pelo caos que ele carregava consigo. Mark sentiu-se completamente deslocado no seu casaco caro e sapatos polidos, mas ignorou os olhares dos transeuntes enquanto caminhava pela rua principal. Visitou todos os locais que o investigador tinha listado. Um funcionário da mercearia lembrava-se vagamente de uma mulher que correspondia à descrição de Clara, mas não conseguia recordar quando ela tinha estado lá pela última vez. A bibliotecária da livraria da cidade não reconheceu a foto, embora admitisse que caras novas eram comuns na época festiva. Numa pequena lanchonete, uma empregada de mesa idosa estudou a imagem durante muito tempo antes de acenar lentamente e dizer: "Ela vem cá às vezes, calada, educada, muito doce,
geralmente com 2 meninas. 2 meninas! As palavras atingiram-no como um golpe. Mark sentou-se abruptamente ao balcão, incapaz de ficar de pé por um momento enquanto o mundo girava em círculos lentos e desorientadores. Ele tinha se preparado para a possibilidade de uma criança. Mas ouvir falar de 2 crianças, 2 meninas que poderiam ter os seus olhos, o seu riso, o seu sorriso, abalou-o de uma forma que ele não conseguia descrever. Pressionou a mão na testa, forçando-se a respirar, enquanto a empregada continuava a falar. São coisinhas lindas, acrescentou ela com carinho. Cabelo loiro, grandes olhos azuis, tal e qual a mãe. Cabelo loiro, olhos azuis, gêmeas. Não havia espaço para dúvidas. Eram dele, as suas filhas, e ele nunca as tinha visto. O peso disso pressionou-o tanto que o peito lhe ardeu. Agradeceu à empregada com uma voz rouca e cambaleou para fora, para o frio. A neve caía constantemente, assentando no seu cabelo e casaco, e ele deixou que o entorpecesse. Só quando sentiu que conseguia controlar a respiração novamente é que continuou a procurar. Seguindo outra pista, caminhou até um pequeno parque perto do limite da cidade. Pinheiros circundavam o espaço como guardiões silenciosos, e um lago congelado brilhava sob o luar. Ele não esperava encontrá-la lá àquela hora, mas sentiu-se atraído pelo lugar, como se algo esperasse por ele entre a neve acumulada. Pausou perto de um banco de madeira, o mesmo em que ela se sentaria no dia seguinte, e olhou para os baloiços vazios a balançar suavemente ao vento. Por um momento fechou os olhos, deixando o silêncio assentar sobre ele. Imaginou-a ali com 2 meninas, a rir enquanto os flocos de neve pousavam nos seus cabelos. Imaginou as vozes delas a ecoar no ar frio, as suas pegadas pequenas a marcar o chão. Era uma imagem tão vívida que doía. Pela primeira vez em anos, deixou-se chorar. Lágrimas silenciosas, desaparecendo na neve antes que alguém as pudesse ver. Chorou pelos aniversários que tinha perdido, pelas noites em que ela tinha chorado sozinha, pela crueldade da sua carta, pelo pai que não tinha sido, pelo homem que tinha sido naquela época. Quando finalmente abriu os olhos, tudo dentro dele estava diferente. Amanhã, disse a si mesmo, amanhã vou encontrá-la, amanhã vou vê-las, e não importa como ela olhe para mim, não importa o quanto ela me odeie, não vou fugir novamente, não dela, não delas, não da verdade que eu deveria ter abraçado há anos. Clara embrulhou as meninas nos seus casacos de inverno, passando cachecóis macios à volta dos seus pequenos pescoços, puxando as luvas sobre as suas mãos minúsculas. Emma contorcia-se impacientemente, zumbindo de excitação da mesma forma que fazia sempre antes de ir lá para fora, enquanto Elisa ficava parada e esperava calmamente, os seus olhos azuis brilhantes, observando a mãe com uma gentileza que fazia o coração de Clara doer. A neve tinha caído a noite inteira e empilhado em montes cintilantes ao longo dos caminhos do parque. Era o tipo de manhã que fazia o mundo parecer macio e mágico, como se tudo o que fosse doloroso tivesse sido enterrado sob o branco. Ela precisava dessa ilusão de paz. Depois de outra noite sem dormir, cheia de sonhos inquietos e memórias afiadas, sentia-se frágil. Queria ar fresco. Queria que as filhas rissem. Queria fingir por um bocadinho que nada as podia magoar. Então, levou-as ao parque, o lugar favorito delas, onde podiam construir bonecos de neve e perseguir-se uma à outra à volta dos bancos. No momento em que chegaram, Emma gritou de alegria e mergulhou na neve, chutando-a para o ar.
Elisa riu suavemente e seguiu-a, segurando a mão da mãe antes de a largar para se juntar à irmã. Clara exalou, observando-as brincar, a sua respiração formando nuvens que se dissipavam no ar gelado. Sentou-se no banco de madeira e esfregou as mãos enluvadas uma na outra, sentindo o frio a entrar lentamente nos seus ossos. Durante vários minutos, o mundo esteve calmo. As gêmeas corriam em círculos, as suas vozes brilhantes e musicais. O sol espreitava através das nuvens dispersas, apanhando o cabelo loiro delas e fazendo-as brilhar. Clara fechou os olhos brevemente, tentando agarrar-se ao momento. Então, passos trituraram atrás dela. Lentos, constantes, demasiado deliberados para ser um transeunte. Ela abriu os olhos e virou a cabeça. A sua respiração parou. Mark Reynolds estava a apenas alguns metros de distância. Ele não se parecia nada com o executivo imaculado que ela conhecera outrora. O cabelo dele estava despenteado pelo vento, o casaco coberto de flocos de neve, as bochechas coradas pelo frio. Mas os olhos dele, aqueles olhos azuis penetrantes, continham algo que ela nunca tinha visto neles antes. Algo cru, algo ferido, algo desesperado. Clara sentiu o estômago torcer dolorosamente. Ela levantou-se de um salto, como se um choque elétrico a tivesse atravessado. "O que estás a fazer aqui?" A sua voz falhou, embora ela tentasse torná-la firme. Mark engoliu em seco, a sua respiração visível no ar, enquanto exalava lentamente. "Encontrei-te." A palavra atingiu-a como uma rajada de vento gelado, e ela instintivamente colocou-se entre ele e as meninas. Emma e Elisa ainda estavam a brincar, alheias à tempestade que se desenrolava atrás delas. "Precisas de te ir embora." Clara tentou manter a voz estável, embora o medo fizesse o seu pulso acelerar. "Agora mesmo." Ele abanou a cabeça lentamente. "Não me vou embora. Não até falar contigo." O olhar dele desviou-se brevemente para as gêmeas, e Clara viu algo quebrar-se nele, algo profundo e profundamente doloroso. "Não até eu entender." A respiração dela prendeu, mas ela não o deixou ver a sua hesitação. "Não há nada para entender. Tu deixaste tudo perfeitamente claro há 3 anos." A lembrança cortou-o. Ela conseguia ver isso. A expressão dele endureceu, e ele olhou para baixo por um momento como se estivesse a preparar-se. "Eu sei o que disse. Eu sei o quão cruel foi. Tenho repetido isso todos os dias desde então." Clara queria gritar com ele que repetir não era suficiente, que repetir não mudava as noites que ela chorou, os meses que lutou sozinha, o terror que sentiu em cada momento incerto da gravidez, as noites sem dormir, a cuidar de 2 bebés sozinha. Ela queria dizer-lhe que o arrependimento dele não podia apagar 3 anos de abandono, mas não confiava em si mesma para falar sem quebrar. Então disse: "Não devias estar aqui." Mark levantou os olhos então, e ela ficou impressionada com a quantidade de dor que girava neles. "Eu tinha de te ver. Eu tinha de as ver. Clara, por favor." Uma vozinha interrompeu-o. Emma tinha se virado. Congelou a meio do passo, a sua luva coberta de neve ainda no ar. "Mamã, quem é aquele?" O coração de Clara martelou violentamente. Ela olhou para Mark, aterrorizada, porque este era o momento que ela tinha rezado para que nunca chegasse. Antes que ela pudesse responder, Mark deu um passo atrás, levantando as mãos como se tentasse não assustar ninguém. A sua voz suavizou-se, falhando ligeiramente. "Olá." Eliza correu para o lado da irmã, inclinando a cabeça curiosamente. "Mamã,
Por que é que aquele homem está triste? A garganta de Clara apertou. Mark parecia devastado, incapaz de tirar o olhar das meninas. Piscou rapidamente, como se forçasse a não chorar. Elas são... Ele hesitou, depois olhou para Clara com um pedido desesperado nos olhos. Ela cerrou o maxilar. Sim. Mark inalou bruscamente. Os joelhos dele quase cederam. Pressionou a mão na boca e um som quebrado escapou-lhe, uma mistura de descrença e angústia. Por um momento, a raiva de Clara suavizou-se, apesar de tudo, porque, ao observá-lo a desmoronar-se silenciosamente com a visão das suas filhas, ela percebeu algo que nunca esperara. Ele não estava preparado para a paternidade há 3 anos, mas absolutamente também não estava preparado para este momento. Emma deu um passo em frente corajosamente. "Por que estás a chorar?" perguntou ela, a voz cheia de preocupação inocente. Mark ajoelhou-se lentamente, tão lentamente que parecia que as pernas dele poderiam ceder. Limpou o rosto com as costas da luva e sussurrou. "Porque estou feliz por vos ver." Clara sentiu o seu mundo inclinar-se. Ela não estava pronta para isto. Não estava pronta para ele. Mas as gêmeas, de coração puro, curiosas, sem o peso do passado, aproximaram-se dele. Os dedos pequenos de Eliza enrolaram-se no casaco de Clara, mas ela não se escondeu. Emma aproximou-se dele abertamente, com curiosidade destemida. Clara exalou tremulamente, lutando contra a inundação de emoções que subia no seu peito. Este era o momento que ela temia. Este era o momento em que ela queria congelar e fugir ao mesmo tempo. Mark olhou para ela, os olhos cheios de súplica que ela não conseguia decifrar. "Por favor", disse ele calmamente, "apenas dá-me uma oportunidade para explicar." Clara olhou para ele, para as suas filhas, para a neve a rodopiar suavemente à volta deles e sentiu toda a sua vida a mudar sob os seus pés. Ela não respondeu. Não podia, ainda não. Mas também não se foi embora. Clara não dormiu naquela noite. Mesmo depois de pôr as meninas na cama, mesmo depois de a casa cair num silêncio profundo de inverno, a sua mente recusava-se a parar de girar. Sentou-se à pequena mesa da cozinha com uma chávena de chá intocada, olhando para o tênue anel de gelo a formar-se ao longo da vidraça. Cada vez que fechava os olhos, via Mark ajoelhado na neve, lágrimas no rosto, a olhar para as filhas como se o mundo tivesse mudado debaixo dele. Ela odiava a forma como essa imagem suavizava algo nela. Odiava que uma parte dela ainda se importasse. Odiava que o passado não estivesse a ficar enterrado como ela queria. Entretanto, do outro lado da cidade, num quarto de hotel demasiado luxuoso para a pequena aldeia tranquila, Mark estava deitado acordado sobre lençóis brancos e frescos, a olhar para o teto e a repetir o momento em que viu as gêmeas. Parecia que o seu coração tinha sido aberto, expondo cada parte frágil e dolorosa que ele tentara trancar. Ele tinha imaginado ver Clara novamente, imaginado pedir desculpa, imaginado a rejeição, mas nada o tinha preparado para a visão de 2 meninas minúsculas, as suas meninas, a rir na neve, inconscientes de que o pai estava a poucos metros de distância, a quebrar-se em pedaços. Pressionou a base das palmas das mãos contra os olhos, lutando para conter outra onda de emoção. Tinha passado 3 anos à procura de Clara, arrependendo-se do que tinha feito, imaginando como iria consertar as coisas. Mas no momento em que viu as gêmeas, o arrependimento transformou-se em algo mais profundo, mais pesado, quase insuportável.
Já não se tratava do passado. Tratava-se dos 3 anos das vidas delas que ele tinha perdido. Os aniversários, os primeiros passos, as febres noturnas, as primeiras palavras, tudo tinha acontecido sem ele. E o conhecimento esvaziou-o. Na manhã seguinte, Clara tentou seguir a sua rotina, fingindo que nada tinha mudado. Vestiu as meninas, fez papas de aveia e entrançou-lhes o cabelo. Mas as mãos dela tremiam e a voz falhava sempre que as lembrava de calçar as botas. As gêmeas sentiram a tensão dela, mesmo que não a entendessem. Emma perguntou se o homem triste estaria no parque novamente. Elisa perguntou baixinho se ele precisava de ajuda. Clara sentiu algo torcer-se dentro dela. As suas filhas nunca tinham conhecido a rejeição, nunca tinham conhecido a crueldade, nunca tinham conhecido a frieza que ela experimentara no dia em que leu aquela carta. Elas viam a bondade primeiro, sempre. Ela queria proteger essa inocência, mas também sabia que não podia esconder a existência de Mark para sempre, não depois de ontem, não depois da forma como ele olhara para elas, não depois da forma como as meninas tinham gravitado naturalmente em direção a ele. Ela tentou convencer-se de que seria melhor se ele simplesmente se fosse embora, mas no fundo sabia que ele não o faria, não agora, e não tinha a certeza se queria que ele o fizesse. Essa verdade assustava-a mais do que tudo. Quando finalmente saiu com as gêmeas embrulhadas nos seus casacos, não ficou surpreendida ao ver Mark parado perto do fim do seu caminho de entrada. Ele não estava vestido como um C, ou hoje. Usava um casaco simples, calças de ganga e luvas. Parecia mais velho do que ela se lembrava, cansado, mais quieto, despido da confiança arrogante que outrora carregava. Manteve uma distância respeitosa, como se tivesse medo que qualquer passo mais próximo a fizesse fugir. Eu não queria emboscar-te, disse ele suavemente. Só precisava de saber que estavam bem. Clara soltou um suspiro trêmulo. Não devias estar aqui. Eu sei, admitiu ele, mas estou aqui de qualquer forma. Elisa espreitou por detrás do casaco de Clara, inclinando a cabeça com a mesma curiosidade gentil que mostrara ontem. Emma olhou abertamente, sem medo. Mark baixou-se para ficar de cócoras para não se agigantar sobre elas. Clara sentiu o coração dar um solavanco com o gesto. Olá outra vez, murmurou ele, oferecendo um sorriso tímido. Eu sou... o Mark. Emma franziu a testa. É um nome curto. Ele soltou um suspiro de riso surpreso. É, não é? Elisa deu um pequeno passo em frente. Por que é que estavas a chorar ontem? A respiração de Clara prendeu. Ela esperou, tensa, pronta para intervir se ele dissesse alguma coisa errada. A expressão de Mark suavizou-se de uma forma que Clara nunca tinha visto antes, gentil, vulnerável, envergonhada. Por quê? Disse ele calmamente. Eu vi algo muito especial e percebi o quanto tinha perdido. Emma piscou. O que é que perdeste? Ele engoliu em seco, olhando para Clara antes de voltar o olhar para as gêmeas. Muito, mais do que alguma vez poderei consertar. Clara sentiu o ardor das lágrimas atrás dos olhos. Ela não queria que ele a suavizasse. Não queria que o coração dela se lembrasse do homem de quem outrora gostara. Mas vê-lo assim, humilde, a sofrer, a tentar, derrubava as paredes que ela passara anos a reforçar. Meninas, disse Clara gentilmente, por que não vão brincar um bocadinho? Emma agarrou a mão da irmã e puxou-a em direção a um monte de neve. Clara observou-as correr antes de se virar para Mark. O que queres de nós? Perguntou ela, a voz a tremer. Ele não hesitou. Uma oportunidade. Ela quase riu, amarga, exausta, descrente. Uma oportunidade para quê? Para as conhecer. Ele inalou profundamente.
para ser o pai delas, e se me deixares, para endireitar as coisas contigo. Clara abanou a cabeça, olhando para ele com dor crua. Tu não querias ser pai. Tornaste isso perfeitamente claro. Os ombros de Mark caíram. Eu estava aterrorizado, e fui egoísta e estúpido. Pensei que rejeitar a responsabilidade me protegeria de me transformar no meu pai. Em vez disso, transformou-me nele. A confissão fez a respiração de Clara prender. Ela não conhecia esta parte dele. Não conhecia nenhuma parte dele profundamente o suficiente. Não posso desfazer o que fiz, continuou ele calmamente. Mas posso mudar quem sou agora. E mudei. Clara, tenho tentado tornar-me alguém digno de estar nas vossas vidas, alguém que não fugirá novamente. Clara fechou os olhos, sobrecarregada. Não confiava nele. Ainda não. Talvez nunca. Mas não podia negar a verdade que o seu coração sussurrava relutantemente. As pessoas podiam mudar. Ela tinha mudado. Talvez ele também tivesse. Quando abriu os olhos, Mark observava-a com uma mistura de esperança e desespero. Não estou a pedir perdão hoje, disse ele gentilmente. Estou a pedir uma oportunidade para o merecer. Clara olhou para as gêmeas, o riso delas a subir no ar frio. A visão delas, duas crianças brilhantes e bonitas que mereciam o mundo, guiou-a. Podes vê-las, disse ela lentamente. Por agora, apenas vê-las. O alívio que inundou o rosto de Mark quase a despedaçou. Ele sussurrou. Obrigado. Não era perdão. Não era uma promessa. Era um começo. Um começo frágil, aterrorizante e necessário. Mark voltou todos os dias depois disso. Nunca sem ser convidado. Nunca sem avisar. Mas sempre cuidadoso, sempre gentil, sempre consciente de que estava a entrar numa vida já construída sem ele. Clara manteve a distância no início, de braços cruzados e olhos cautelosos, observando cada interação entre ele e as gêmeas, como se estivesse pronta para intervir ao menor sinal de desconforto. Mas, para sua surpresa, embora nunca o admitisse em voz alta, Mark adaptou-se à paternidade com uma sinceridade e uma ternura que ela nunca imaginara que ele possuísse. A primeira vez que ele leu para elas, tropeçou nas vozes, tentando diferenciar as personagens, enquanto Emma o corrigia ruidosamente e Elisa ria atrás das mãos. Ele tentou de novo, até que as gêmeas finalmente caíram contra ele a rir e lhe disseram que ele já não era assim tão mal nisso. Clara observou da porta, os braços a soltarem-se só um bocadinho, o coração a doer com algo complicado e instável. Ele aprendeu as preferências delas rapidamente. Emma gostava das suas sanduíches cortadas em triângulos. Eliza preferia quadrados. Emma adorava livros de aventura. Elisa preferia histórias sobre animais. Ambas odiavam cachecóis que picavam. Ambas adoravam chocolate quente com marshmallows extra. E ambas adoravam andar de trenó, algo que Mark nunca tinha feito na sua vida adulta. Ele atirou-se a isso de qualquer forma, caindo de cara na neve tão dramaticamente que as meninas gritavam de alegria e exigiam que ele fizesse de novo. Clara observava do banco, tentando não sorrir, falhando sempre que ele fingia perder o equilíbrio de propósito só para fazer as meninas gritarem. No entanto, por baixo do riso, por baixo do calor, havia sempre a tensão silenciosa entre Clara e Mark. Raramente falavam sobre o passado, mas este pairava entre eles como uma sombra. Mark tentava, não apagá-lo, mas mostrar através da ação o que as palavras nunca poderiam reparar. Ele chegava cedo para cada encontro com as meninas, preparava lanches,
Comprava luvas quentes para elas depois de notar que as velhas estavam a ficar finas, e nunca se queixava quando o tempo ficava brutalmente frio. Ele simplesmente aparecia, constante e presente, como se tentasse reconstruir 3 anos perdidos, um momento cuidadoso de cada vez. Uma noite, após um longo dia a andar de trenó, as gêmeas adormeceram na sala de estar de Clara, emaranhadas no tapete debaixo de um cobertor. Mark ajoelhou-se ao lado delas, afastando uma madeixa de cabelo da testa de Eliza com uma reverência que fez Clara engolir em seco. Quando se levantou novamente, encontrou-a a observá-lo, a expressão dela ilegível na luz fraca. "Elas são incríveis", sussurrou ele. "Fizeste um trabalho incrível com elas." Clara desviou o olhar, os olhos a suavizarem-se. "Elas são tudo." "Eu vejo isso", disse ele, "e estou grato por me deixares estar aqui agora. Mais grato do que sei dizer." Ela abriu a boca, depois fechou-a novamente. Havia demasiado dentro dela. Raiva, medo, afeição, confusão. A torcer-se como nós que ela não conseguia desfazer. Em vez disso, disse calmamente: "Estás a tentar. Eu vejo isso." Os olhos dele brilharam com algo parecido com alívio. "Vou continuar a tentar." Alguns dias eram mais fáceis. Outros reabriam velhas feridas. Havia momentos em que Clara o apanhava a olhar para as gêmeas com uma mistura de admiração e arrependimento tão crua que ela tinha de desviar o olhar. Havia momentos em que ela respondia demasiado depressa, e ele aceitava a raiva dela sem se defender. Havia momentos em que as gêmeas faziam perguntas para as quais ela não estava pronta. Por que é que ele vivia longe? Por que é que ele não estava sempre aqui? Por que é que nunca o tinham conhecido antes? Cada pergunta cortava profundamente, mas Mark respondia-lhes com uma gentileza que ela não esperava. Ele contava a verdade cuidadosamente, que tinha cometido erros, grandes erros, erros que desejava poder desfazer, mas que estava aqui agora porque as amava mais do que tudo no mundo. Clara ouvia do corredor, as lágrimas a arderem nos olhos. Ela não as limpava. Uma tarde, Emma esfolou o joelho no gelo. Instintivamente, correu para Clara primeiro, mas quando Clara apontou para Mark e murmurou: "O papá também pode ajudar." Emma hesitou apenas um segundo antes de se virar para ele. Mark congelou, como se tivesse medo que o momento não fosse real. Ajoelhou-se, verificou o joelho dela e deu um pequeno beijo na testa dela, incerto, a tremer. Emma envolveu os braços à volta do pescoço dele e sussurrou: "Está tudo bem, papá." A palavra atingiu-o como uma onda. Clara viu o rosto dele quebrar-se, viu a respiração dele prender, viu as mãos dele tremerem enquanto segurava a filha. Ele não chorou, não totalmente, mas as lágrimas brilharam nos seus olhos enquanto a abraçava com mais força. Clara teve de se virar ou teria desmoronado completamente. A cada semana que passava, as paredes entre eles mudavam. Não desmoronavam, ainda não, mas rachavam o suficiente para deixar passar o calor. Clara dava por si a falar mais com ele sobre as meninas, sobre o seu trabalho, sobre pequenas coisas que nunca tinha pensado partilhar com ele. Mark ouvia atentamente, nunca interrompendo, nunca tentando dominar a conversa como costumava fazer. Ele parecia estudá-la, absorvendo silenciosamente cada detalhe como se memorizasse a forma da vida dela. E às vezes, quando os olhos dele se encontravam inesperadamente, algo antigo e inacabado cintilava entre eles.
algo que nenhum dos dois ousava nomear. Mas nem tudo era suave. Uma noite, depois de deitar as meninas, Clara e Mark estavam na cozinha, o silêncio mais pesado do que o habitual. Mark encostou-se ao balcão, as mãos a tremer ligeiramente. Clara sabia que ele estava a ganhar coragem antes de falar. "Tenho de perguntar", disse ele finalmente, com a voz baixa. "Por que não me contaste?" Clara ficou tensa. A velha dor subiu rapidamente, afiada como no dia em que lera a carta dele. "Porque me disseste que eu não merecia o teu tempo, porque tornaste perfeitamente claro que não querias um filho, muito menos 2. Ele estremeceu, mas não discutiu. Eu sei o que escrevi. Vivo com isso todos os dias, mas se eu soubesse... Ela cortou-o bruscamente. "Não tens o direito de dizer isso." Ele fechou os olhos, exalando tremulamente. "Tens razão." A admissão desarmou-a. Por um momento, ela não soube como respirar. Quando ele olhou para ela novamente, a sua expressão era crua. "Não estou a pedir-te para justificar nada. Eu queria entender o quanto te magoei." Clara engoliu em seco. "Mais do que podes imaginar." Os olhos deles encontraram-se. Duas pessoas enredadas nos destroços do que outrora tinham sido, ambas aterrorizadas com o que poderiam tornar-se. Mark assentiu lentamente. "Então deixa-me passar o resto da minha vida a tentar garantir que nunca mais te magoou." A respiração de Clara tremeu, o coração a trovejar dolorosamente, mas ela não fugiu da promessa que ecoava na voz dele. Também não a aceitou. Ainda não. Em vez disso, sussurrou: "Veremos." E pela primeira vez, a incerteza entre eles não parecia uma ameaça. Parecia possibilidade. A primavera chegou lentamente à pequena cidade, derretendo os bancos de neve uma camada hesitante de cada vez e revelando manchas de relva lamacenta por baixo. O longo inverno tinha deixado toda a gente inquieta, especialmente as gêmeas, que estavam ansiosas por trocar os trenós por bicicletas e os bonecos de neve por desenhos de giz nos passeios. Clara sentiu a sua rotina mudar também. O sol demorava-se mais tempo a cada dia, escorregando pelas suas cortinas em ouro suave em vez de azul gelado, e a cada nova manhã ela dava por si a respirar um pouco mais facilmente. O peso que carregara durante anos não desapareceu, mas suavizou-se o suficiente para a esperança se infiltrar. E Mark, inesperadamente, impossivelmente, tornou-se parte desse novo ritmo. Ele não pressionou, não sobrecarregou. Em vez disso, adaptou a sua vida à delas, e não o contrário. Mudou-se do hotel e alugou uma modesta casa geminada a 5 minutos de distância. Substituiu os seus casacos de designer elegantes por casacos quentes mais adequados para longas caminhadas em parques lamacentos. Reestruturou o seu horário de trabalho, delegando responsabilidades que outrora guardava obsessivamente, e começou a dividir o seu tempo entre a cidade e a vila. Cada escolha parecia deliberada, fundamentada, humilde. Ele não estava a tentar impressionar Clara, estava a tentar mostrar-lhe, com consistência constante, que tencionava ficar. As gêmeas receberam-no com a abertura feroz que só as crianças possuem. Emma começou a insistir que ele a empurrasse no baloiço mais alto do que qualquer outra pessoa ousava, enquanto Elisa se agarrava à mão dele quando se sentia tímida perto de estranhos. Elas desenhavam para ele corações tortos, bonecos de palito desarrumados, flores em cores impossíveis. E ele levava cada um para casa,
colando-os cuidadosamente nas paredes do seu escritório outrora imaculado. A sua vida, anteriormente construída sobre linhas limpas e solidão, transbordava agora de lápis de cera, luvas minúsculas e a alegria caótica de duas meninas que não faziam ideia de quanto espaço tinham esculpido no coração dele. Mas a relação entre ele e Clara crescia em passos mais silenciosos. Momentos pequenos e cautelosos que se sobrepunham lentamente, como sedimentos a formar uma nova fundação após uma tempestade. Algumas tardes caminhavam juntos enquanto as meninas se perseguiam à frente. Falavam sobre pequenas coisas no início. A biblioteca, o tempo, os próximos aniversários das meninas. Gradualmente, porém, as conversas aprofundaram-se. Mark aprendeu o quão assustada Clara estivera durante a gravidez, o quão solitários foram os primeiros meses da maternidade, o quão ferozmente ela lutara para dar às gêmeas uma vida cheia de calor, apesar de estar exausta. Clara aprendeu o quão quebrada fora a relação de Mark com o seu próprio pai, o quão paralisante parecia o medo de repetir esse ciclo, o quão profundamente ele se arrependia das escolhas que fizera anos atrás. Eles não apressaram nada entre eles. Clara ainda guardava o seu coração, e Mark respeitava os limites dela com uma paciência que ele outrora não se acreditava capaz de ter. Mas qualquer pessoa que os observasse de longe conseguia ver a diferença. A forma como ela já não ficava tensa quando ele estava ao lado dela. A forma como ele já não parecia ter medo de alcançar o futuro. A forma como os olhares deles se demoravam um pouco demais quando as gêmeas não estavam a olhar. O ponto de viragem ocorreu numa tarde quente de abril, durante a celebração do 5º aniversário das gêmeas. Mark tinha insistido em ajudar a planear a pequena festa no quintal, e Clara concordou relutantemente. Juntos, decoraram o jardim com balões pastel e uma faixa que as meninas tinham pintado. Alguns vizinhos vieram, trazendo biscoitos e pequenos presentes, e as crianças corriam alegremente. Emma e Elisa estavam radiantes em vestidos a combinar, as bochechas coradas de tanto rir, as mãos pegajosas de cobertura. Perto do final da festa, quando o sol baixava e lançava tudo em ouro suave, Emma puxou Mark para o centro do quintal. "Papá!" gritou ela, a voz clara e brilhante o suficiente para todo o grupo ficar em silêncio. "Faz um desejo conosco." A palavra ecoou. "Papá." E Clara, parada a alguns metros de distância, sentiu algo dentro dela abrir-se completamente. Ela viu a forma como Mark congelou por apenas um batimento cardíaco. Viu a forma como os olhos dele brilharam. Viu a forma como os ombros dele tremeram antes de se ajoelhar lentamente, reverentemente, reunindo as gêmeas perto dele. "Ok", sussurrou ele com a voz tensa. "Vamos fazer um desejo." Clara observou silenciosamente, o coração uma tempestade de memórias e novos começos. Houve um tempo em que aquela palavra, papá, teria parecido uma ferida. Agora parecia cura. Quando as velas se apagaram e os aplausos encheram o quintal, Clara afastou-se para recolher os pratos espalhados. Mark aproximou-se dela calmamente, a sua expressão suave, esperançosa, incerta. "Obrigado", disse ele, com a voz baixa, "por me deixares fazer parte disto." Ela assentiu, incapaz de confiar na sua voz. "Clara", continuou ele, a seriedade gentil no seu tom puxando os olhos dela para os dele. "Há algo que eu quero perguntar-te, algo que eu queria dizer há muito tempo, mas não me sentia pronto até agora." A respiração dela prendeu. O barulho do jardim desvaneceu-se num zumbido distante. Ele deu um pequeno passo para mais perto, sem lhe tocar,
mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor a irradiar dele. Eu sei que nunca poderei mudar o passado. Sei que te magoei profundamente e passarei o resto da minha vida a garantir que nunca mais te magoou. Mas estes meses, estando aqui contigo, com elas, fizeram-me perceber algo. Eu não quero fazer parte das vossas vidas apenas em pedaços. Eu quero construir uma vida inteira convosco. O batimento cardíaco dela martelava nos ouvidos. Mark. Ele abanou a cabeça, parando-a gentilmente antes que ela pudesse afastá-lo. Não estou a pedir uma resposta hoje. Não estou a pedir perdão da noite para o dia. Estou a pedir uma oportunidade para provar que mudei. Para provar que posso ser o parceiro que tu merecias naquela época. Para provar que posso ser o pai que elas merecem todos os dias. Clara olhou para ele cada memória, boa, dolorosa, bonita, correndo através dela de uma só vez. Olhou para as gêmeas a rir do outro lado do jardim. Olhou para Mark, parado diante dela, com uma sinceridade que a abalou até ao âmago. Olhou para as suas próprias mãos, mãos que tinham carregado tanto fardo sozinhas. E finalmente, deixou-se falar a verdade que tivera medo de sentir. Tu já estás a provar isso, sussurrou ela. Todos os dias. A respiração dele estremeceu, o alívio inundando o rosto dele. Ele não lhe tocou, não pressionou por mais. Simplesmente assentiu, lento, reverente, grato. Naquele momento, Clara percebeu algo. A cura não era um único momento de perdão. Eram 1000 pequenas escolhas feitas todos os dias. Era confiança ganha cuidadosamente. Era amor reconstruído como uma casa depois de uma tempestade, mais forte por causa de tudo o que sobreviveu. Semanas depois, os 4 estavam juntos no mesmo parque onde tudo começara. A neve tinha derretido, substituída por flores silvestres a brotar timidamente ao longo do caminho. Emma e Eliza corriam à frente, zigue-zagueando por entre as novas flores. Mark ofereceu a sua mão, não exigindo, não assumindo, apenas oferecendo. Clara olhou para ela. Depois pegou nela. Não porque tivesse esquecido o passado, mas porque finalmente acreditava no futuro. E enquanto caminhavam para a frente, dedos entrelaçados, o riso das gêmeas ecoando pelo ar da primavera, Clara entendeu algo que nunca esperara sentir novamente. Eles não tinham apenas sobrevivido à dor, tinham construído algo bonito a partir dela. Algo inteiro, algo curador, algo deles, uma família finalmente completa.